Muito bem, gente. Nós falamos na nossa última aula, falamos até as heparinas, né? Nós falamos aí da heparina não fracionada e heparina fracionada, certo? Falamos então a união que a heparina ela se liga ao fator antitrombina 3, né? E ao se ligar ao antitrombina 3, vai potencializar a ação da antitrombina 3. Então, ela vai se ligar aos precursores, né, a trombina, para inibir a coagulação. Muito bem. Fisiologicamente, nós temos um controle hemostático. Esse controle é importante para manter a dinâmica, né? E não ocasionar nem sangramento e nem a formação de coágulos. Então, nós temos os pró-coagulantes e nós temos os anticoagulantes. Com relação aos pró-coagulantes, tem o PAI-1, que estimula, né, a agregação, a antiplasmina, que inibe a formação de plasmina, que vai quebrar o coágulo, o fator tecidual e os fatores da coagulação. Então, esses é que acabam tendo aí uma ação pró-coagulante. E para balancear esse sistema, inibindo a formação de coágulos, nós temos os anticoagulantes. E com relação a esses anticoagulantes, nós temos a proteína S, a proteína C, o fator, o TFPI, sistema fibrinolítico, né, que ativa ao sistema enzimático, né, para a quebra as cadeias de fibrina, e nós temos a antitrombina 3. Então, isso precisa estar em harmonia, isso precisa estar bem equilibrado, para que não haja nenhuma coisa e nem outra. Não sei se eu já falei para vocês, eu acredito que já, os contraceptivos, eles inibem proteína C, né? E isso aí, por isso que alguns contraceptivos, né, podem alguns pacientes desencadear os problemas de trombose. Muito bem. Nós estamos falando em angina, né? Estamos aí falando em síndrome coronariana. Então, o que eu preciso, né? O que eu tenho que utilizar? Eu vou fazer um tratamento anticoagulação. Eu preciso evitar a formação de trombos, né, nas coronárias. Senão, eu vou ter o infarto. A heparina não fracionada, heparina e baixo peso, a fracionada, na síndrome coronariana aguda, são equivalentes. Então, tanto uma quanto a outra, mesma coisa, em termos de
sucesso, né? A terapia. Reduz a mortalidade. Ao se escolher uma heparina, não deve-se trocar por outra. Então, se começou com uma, vai com aquela até o final. Tá? Então, as heparinas inativa os fatores da cascata da coagulação, inibição direta da trombina pela potencialização da antitrombina, né? Inibe a agregação plaquetária e aumenta a permeabilidade vascular na parede dos vasos. Então, isso é que é feito na síndrome coronariana aguda. As heparinas de baixo peso, como o caso da enoxaheparina, né, é prescrita mesmo em pacientes que irão se submeter ao estudo hemodinâmico precoce. Então, pode ser utilizada sem maiores complicações. Essas heparinas, as de baixo peso, né, molecular, são utilizadas em associação com o ticagrelor. Quem é mesmo o ticagrelor? Vocês lembram quem é? Ninguém fala nada? Está todo mundo mudo? Quem é ticagrelor, gente? Tá bom, então. Professor, eu sei que é um medicamento, agora eu realmente não sei para que. Desculpe, não lembro. Nós falamos na última aula. Ticagrelor é um antiagregante plaquetário, é um dos mais novos que nós temos aí utilizando. É o único que é ativo. O Pasugrel, ele é um profármaco, né? O ticagrelor é ativo, é um inibidor do receptor de ADP, o P2Y12, antiagregante plaquetário. Então, obrigado, senhor. Pode ser usado em associação com as heparinas. Quando se usa as heparinas, tá? Principalmente a não fracionada, tem se observado a incidência de plaquetopenia, né? uma baixa de plaqueta. E aí há a necessidade de um monitoramento, tá? Já com as heparinas fracionadas, isso é mais difícil de acontecer, tá? E a heparina não fracionada, como a gente já mencionou, ela só pode ser administrada, né? Ela só pode ser administrada intravascular. Então, você precisa de uma bomba de infusão para deixar ela rodando constantemente. Tá? A heparina. Não fracionada. A fracionada você pode fazer subcutâneo. Esse tratamento de início, tá, de uma síndrome
coronariana, o tempo é importantíssimo, tá? Tem aí mais ou menos a previsão, né, feito por alguns estudos, que a cada minuto perdido nas 3 primeiras horas após os sintomas, custa ao paciente, em média, 11 dias de vida. Veja que a coisa é muito séria, né? Então, a cada minuto perdido nas 3 primeiras horas do sintoma, custa 11 dias de vida para esse paciente. Por isso que o tratamento inicial, ele é importantíssimo. A síndrome coronariana também se usa, tá, o inibidor de ECA, principalmente após a estabilidade do paciente, tá? Independente se é hipertenso, se não é, tá? Vai entrar com IECA, tá? Isso aí é protocolo, né? 4 a 6 horas após a entrada no UPS. O captopril, pela mais curta a meia-vida, né? Então você utiliza ele e tal. Hipertensão, mesmo com beta bloqueador ou nitroglicerina, você entra com IECA, independente. O IECA é protocolo, você tem que entrar, tá? Então, em todos os pacientes com síndrome coronariana aguda, o uso de IECA, tá? Precisa antagonizar aí, reverter o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, quando você tem a síndrome coronariana aguda, né, você pode ter ou não um infarto, né? Então, se você tem lá um infarto, tá, agudo, o miocárdio, o que a gente chama de sem supra, tá? Sem supra, isso quer dizer que você não está tendo a interrupção, né, da coronária, e aí então aparece no eletro, né, um desenho. Então, isso aqui é mais para o médico, né, identificar angina instável, de alto risco, estratégica e intervencionista. Veja que você precisa, usar o AS, que é o inibidor de COX, que é um antiagregante, mais um antiagregante inibidor do receptor de ADP, mais um beta-bloqueador. Você precisa diminuir o trabalho cardíaco, né? E mais um anticoagulante, né? Você vai dar uma anticoagulação plena, né? E aí até realizar, né, fazer lá o exame, né, a cinesioangiocoronariografia, que nada mais é do que fugiu o nome. Alguém me ajuda aí? Daqui a pouco eu lembro. E aí você vai fazer a angioplastia, né? Já junto com esse procedimento, e vai ver se há a necessidade ou não de colocação de stent, né? O stent é a pecinha, né, que se coloca
na artéria para manter a coronária aberta. Né? Comentei isso na aula anterior com vocês. Anticoagulação oral. E aí uns pontinhos de interrogação. Bom, gente, aqui é importante uma coisa, tá, que eu preciso mencionar para vocês. Os anticoagulantes orais, os mais utilizados aí, os cumarínicos, eles são antagonistas de vitamina K, né? Eles inibem a vitamina K. A vitamina K, ela é importantíssima na síntese de fatores pró-coagulantes. Né? Então, para se evitar hemorragia, você precisa de vitamina K. Então, o anticoagulante inibe a utilização da vitamina K para a síntese desses fatores pró-coagulantes. Muito bem. Só que veja uma coisa, esses anticoagulantes, eles inibem a vitamina K, inibindo a síntese de fatores pró-coagulantes. Eles não inibem o fator, inibem a síntese. Ok? Então, quando você inicia um tratamento anticoagulante oral, você está começando a inibir a síntese, mas você tem aqueles fatores já sintetizados e precisa ver a meia-vida desses fatores. E a meia-vida desses fatores vai, em média, tá, de 48 a 72 horas, a meia-vida. Então, aí que eu quero chamar a atenção. Quando um paciente vai abandonar o uso do anticoagulante injetável, no caso, a heparina, e vai passar para o uso do anticoagulante oral, você precisa iniciar o tratamento do anticoagulante oral pelo menos, no mínimo, 48 horas antes de abandonar a heparina. O correto é 3 dias. Tá? É porque senão você fica aí com uma janela de 48 a 72 horas, tá? Sem anticoagulante. Você mantém os fatores pró-coagulantes ativos. E aí pode ser perigoso para o paciente. Entenderam isso, gente? Alguma dúvida aí? Tudo certo, professor. Então, nós temos aí, né, os inibidores da vitamina K, né, a varfarina, o Marevan, o Coumadin, a cenocumarol. Esses aqui, as vantagens deles são muito utilizados, mais baratos, são bem baratos, né? E permitem o maior controle da coagulação através de exames. Desvantagens: necessidade de fazer o controle regular da coagulação. Você sempre tem que estar controlando. Doses precisam ser frequentemente modificadas. Seu efeito pode ser alterado por alguns medicamentos ou alimentos ricos em vitamina K.
Isso, tá? É o que mais interfere no efeito desses fármacos. Interação, tanto alimentar quanto medicamentosa. Normalmente, alguns alimentos, legumes, principalmente, e verdes escuros, né, são ricos em vitamina K. Então, se você está usando um inibidor de vitamina K, mas você está fazendo a suplementação de vitamina K, você vai antagonizar, né, o efeito. Agora, uma coisa que pode acontecer com mais frequência. Você vem utilizando anticoagulante, né, de forma crônica, e aí você passa a utilizar um outro medicamento, qualquer, um anti-inflamatório, alguma coisa, né? O anticoagulante, ele tem uma certa afinidade às proteínas plasmáticas. E quando você passa a usar um medicamento, principalmente de caráter ácido, que tem maior afinidade às proteínas, esse medicamento vai deslocar esse fármaco anticoagulante das proteínas e ele vai ficar com uma dose maior disponível na circulação. E aí você pode ter sangramento. Tá? Então, são duas coisas que precisam ser cuidadas, ser vistas, né, para que não haja complicação. Ok? Hoje nós temos anticoagulantes mais novos, né, como o caso da rivaroxaban, o Xarelto, né, está sendo bastante utilizado, inclusive agora, né, na Covid, foi bastante prescrito. A dabigatrana, o Pradaxa, e a pixabana, Elix. Esses anticoagulantes, eles são mais novos, são mais seguros, tá? Não é necessário fazer o controle regular da coagulação. São fármacos que basta uma única dose diária e podem ter menos efeitos colaterais. Então, esses fármacos são bem aceitos hoje. A desvantagem deles é que são fármacos muito mais caros, né? Comparando aqui o Xarelto com o Marevan, não dá nem para comparar, né? Não sei quantos 1000% é mais caro. E pode ter alguma contraindicação em algumas doenças e não tem antídoto. Você não consegue reverter o efeito dele de imediato. Então, ele leva mais tempo. Já esses daqui, você pode reverter. É só você fazer a aplicação de vitamina K, né? Você aplica a vitamina K, você reverte a inibição dela. Acabou. Certo? Mas são fármacos que está sendo bastante utilizado, né? Para várias situações e com bastante sucesso. Esses fármacos estão sendo também utilizados para fibrilação atrial. E quem ouve assim falar, né, fibrilação atrial, algo difícil. Não, não é difícil de acontecer, tá? Principalmente em pacientes mais idosos, você pode ter. E é algo que o paciente, algumas vezes, ele nem percebe, a não ser que a frequência,
a não ser a frequência cardíaca vai aumentando. Então, aí ele começa a perceber ataque cardíaco. E por que na fibrilação atrial há a necessidade de se usar o anticoagulante? O átrio, ele precisa se contrair para expulsar, para complementar o enchimento ventricular. Quando o átrio ele não contrai, ele começa a fibrilar, você não vai ter essa compensação, né? Aí o ventrículo ele começa a entrar em taquicardia para compensar aquela falta de sangue adicional, mas o pior é que começa a acumular sangue dentro do átrio. E esse sangue acaba ficando parado por mais tempo, tá, que ficaria normalmente. E o sangue estacionado, o sangue parado, ele sofre estímulo de coagulação. Então, na fibrilação atrial, você tem um sangue estacionado dentro do átrio que pode gerar coagulação. Então, ele vai formar trombos. E esse trombo, ele acaba, uma hora ou outra, saindo aqui do átrio, sendo arrastado para o ventrículo, e o ventrículo vai pôr esse trombo na circulação sistêmica. E aí, ele pode chegar e obstruir algum vaso, até chegar a obstruir um vaso pulmonar ou um vaso cerebral, e aí as complicações são muito danosas. Tá? Então, por isso que se usa o anticoagulante na fibrilação atrial. Bom, nós temos, como nós comentamos, nós temos um sistema de homeostase que acaba regulando, controlando a coagulação, né? O fator pró e o fator anti-coagulação. E um dos fatores importantes aqui é o plasminogênio e a plasmina. As células endoteliais dos nossos vasos produz um fator, tá, estimulante, é um fator ativador de plasminogênio. Esse fator ativador de plasminogênio, ele vai fazer com que o plasminogênio que está na circulação se converta em plasmina. E a plasmina é uma enzima que acaba degradando, quebrando os filamentos de fibrina. E a hora que ele quebra esses filamentos, você acaba dissolvendo o coágulo, né? O coágulo, ele é feito através de redes de fibrina. Forma-se essas redes e começa a reter células nessa rede. Isso aí que dá origem ao coágulo. Então, esse fator ativador e plasminogênio, ele é importantíssimo na ativação do plasminogênio para ativar a plasmina, tá? E desobstruir, degradar aqui, né? Cortar os filamentos de fibrina e desobstruindo o vaso. Tem pessoas que acabam infartando, né? Tendo toda aquela sintomatologia e tal, e depois é visto
né, através de exames, que houve o infarto, mas não gerou uma lesão significativa, tá? E a explicação para que não houve a lesão significativa é que o sistema fibrinolítico, né, endógeno, ele funcionou bem. Então, ele desobstruiu o vaso a tempo de não deixar gerar aí sequelas. Ok? E através, então, desse sistema fisiológico, surgem, então, os fármacos, né? Os fármacos fibrinolíticos, os fármacos para desobstruir os vasos após o infarto. O primeiro foi a streptoquinase, né? A proteína sintetizada pelo Streptococcus, que se combina com o pró-ativador e plasminogênio. Esse complexo enzimático catalisa a conversão do plasminogênio inativo em plasmina. Então, veja, aí a ativação, né, o plasminogênio, por um sistema enzimático. Uroquinase é uma enzima também humana, sintetizada pelos rins, que converte diretamente o plasminogênio também em plasmina. E hoje nós temos também o alteplase, que é um ativador, o plasminogênio tecidual humano, produzido através de tecnologia de DNA recombinante. Então, nós temos essas atividades, né, essas substâncias, como recurso, né, para desobstruir os nossos vasos em casos de formação de coágulos no infarto. Então, chamados de fibrinolíticos. A streptoquinase, tá? Ela é menos utilizada hoje, porque ela gera um fator imunológico, tá? Em que você não consegue utilizá-la por mais de uma vez em um espaço de tempo. Você fica assim, tipo, resistente, tá? E você não consegue o efeito dela. Então, aí depois, com o aparecimento dessas outras, é que passou-se a utilizar com mais frequência, tá? Gente, eu vou só interromper aqui a gravação. Peço só um minutinho. Eu vou abrir. Eu parei. O que eu fiz aqui? Atrapalhei aqui. Tá todo mundo aí? Deu certo, professor. Deu certo. Eu queria parar a gravação e acabei interrompendo a apresentação.